Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Vamos comentar um pouco sobre a semana do Santos. Não tem muita novidade, né? Desde a eliminação aí no Campeonato Paulista e da classificação na Copa do Brasil, sabíamos que não teria jogo nesse mês, não teria muita notícia do Santos, só que a gente esperava pelo menos notícias aí sobre reforços, novidades, mudanças no elenco, algumas saídas que o Santos precisa por conta da quantidade de jogadores que tem no atual elenco. Atualmente são 42, mas até agora nada aconteceu, né? Praticamente nada. Teve só a saída do Raniel, que foi logo depois da eliminação no Campeonato Paulista, rescindiu com o Santos. Teve sondagem por alguns jogadores, o próprio Luiz Felipe estava na mira aí do Cuiabá, depois do Cruzeiro não deu certo a saída dele. E ficou por isso mesmo, né? Não teve mais nada depois disso. O Santos não se movimenta no mercado e tá assustador o silêncio dos que comandam o clube, né? Tanto Rueda quanto Oder Hellmann. O Daí ainda fala, inclusive vou comentar um pouco sobre uma das coisas que ele falou aí numa entrevista. Mas Falcão e Rueda, que são as pessoas que têm que dar a cara a tapa nesse momento, simplesmente desapareceram. Não comentam que mudanças serão feitas até o início do Campeonato Brasileiro, se virão jogadores ou não, se isso é só uma cortina de fumaça. Claro que eles não vão falar se isso for cortina de fumaça, mas pelo menos para explicar o que está acontecendo, qual tipo de preparação que vai ter para o Campeonato Brasileiro. É complicado porque a gente fica aguardando novidades todos os dias. A gente encontra times se reforçando os elencos para um Campeonato Brasileiro que pretende ser o mais disputado aí dos últimos 10, 15 anos. Todos os grandes estão na Série A novamente. E o Santos parece que está tudo bem, parece que nada aconteceu. Realmente complicado. Em relação a reforços, vou comentar sobre o que aconteceu nessa semana, né? Eu já tinha feito um vídeo semana passada falando sobre a busca do Santos aí pelo Jean Lucas, jogador que inclusive já atuou no clube em 2019 com o técnico Sampaoli, que também foi demitido. Jean Lucas foi muito bem na sua primeira passagem, chamou a atenção dos clubes europeus. Ele tinha um contrato ali com o Flamengo, né? E qualquer equipe de fora que oferecesse uma proposta por ele poderia sair do Santos a qualquer momento. Deixou o Santos no meio da temporada, jogando poucos jogos, né, do que poderia ter jogado. O Santos não lucrou nada por isso e ficou por isso mesmo. O jogador é identificado com a torcida, posta histórias do Santos, coisas relacionadas ao Santos, vê os jogos e aí já cria um vínculo com a torcida. Mas quando a gente vê a notícia que saiu ontem de que o jogador pediu R$ 1 milhão para voltar ao Santos, na atual fase que o Santos tem, sabendo que não tem como pagar isso para nenhum jogador do elenco, Santos ainda foi lá e ofereceu 500 mil. A gente vê que não existe esse amor, esse carinho. O jogador é profissional, entra em campo e faz essas pedidas exorbitantes aí, mesmo sendo fora da realidade do clube. Então, a gente tem que parar de colocar expectativa em jogadores que vestem uma camisa, assistem um jogo, porque futebol não funciona assim. Se uma outra equipe do futebol brasileiro vier oferecer um salário maior, uma proposta melhor, ele vai para outra equipe. Isso já aconteceu anteriormente com o Andreas Pereira, que se declarava santista e foi parar no Flamengo. Então a primeira coisa, a gente parar com a idolatria de jogadores que nem foram ídolos por aqui. Às vezes teve uma passagem curta de um ano, a gente já considera o jogador, né? Outra coisa que eu quero comentar é que parece que existe um nicho de jogadores do Santos, jogadores que já atuaram no clube, e a diretoria não tem não tem ali a cúpula do Santos, não tem um scout, não tem olheiros que observem jogadores fora do mundo do Santos, fora daquele nicho que já atuou pelo Santos. A gente pega aí casos, todo ano tem notícia pipocando: retorno do Lucas Veríssimo, ou mesmo retorno do Jean Lucas. Outro jogador que eu vou comentar nesse vídeo, retorno do Pituca. Então fica esses jogadores que já passaram sempre circulando, os mesmos nomes. O Luan Pérez outro dia estava sendo falado, agora nesses últimos dias Gustavo Henrique foi comentado também. Então precisa, se o Santos quiser evoluir no futebol, quiser lucrar principalmente com venda, com revenda, precisa parar de trazer jogadores que já deram certo no clube em algum momento. E olha que isso a gente já tem no elenco Alisson, já tem no elenco Lucas Lima, então já tem jogadores que já foram de outras épocas, deram certo e o Santos repatriou, né? Então acho que esse é o segundo ponto, parar de buscar jogadores que já atuaram pelo clube.
Terceiro ponto é justamente sobre o Pituca, né? O Pituca é um jogador que foi muito bem aqui, e esse sim, eu acho que faz parte desse nicho de jogadores que jogaram bem pelo Santos, mas acho que vale a pena e compensa o Santos buscar o jogador. Não é velho, acho que ele tem 29 para 30 anos. O Santos precisa de um primeiro volante, ou até mesmo um segundo. O Pituca já jogou de segundo também, mas precisa de um primeiro volante com boa saída de bola. E eu acho que ele é muito, muito superior a Rodrigo Fernandes e ao Alisson também. Um jogador que tem saída de bola, chega no campo de ataque, finaliza, ajuda a criar o jogo. Então é um jogador participativo no ataque. O Santos precisa de um volante assim, não tem, e aí o Pituca serviria como uma luva sendo o primeiro volante. Pode ser o segundo volante também, mas eu acho que a tendência, se o Pituca retornasse, era o Dodi ser o segundo volante. Mas isso tudo fica no campo da especulação, porque o Pituca também não vem, o salário dele é muito alto no Japão, e o Santos, como se assusta com valores altos, e a realidade financeira do time é essa, o Santos encerrou as negociações tanto pelo Jean quanto pelo Pituca por conta dos salários. O Pituca não sei quanto foi a pedida. O Jean Lucas foi 1 milhão e o Santos estava disposto a oferecer 500 mil, que já é um absurdo. O Santos fez certo em encerrar essa negociação, apesar dessa falta de competência, digamos assim, da diretoria para buscar novos jogadores. E o Pituca a gente não sabe quanto foi a pedida, quanto seria o salário dele. Talvez no meio do ano ele retorne. Acho que a prioridade dele é o Santos, e nesse acho que dá para confiar um pouco mais do que outros, porque tem um pouco mais de identificação com o Santos também, e já informou que a prioridade era voltar ao Brasil para o Santos. Dá para negociar no meio do ano com calma, né? Mas talvez o Santos não esteja com essa calma no meio da temporada, né? O Campeonato Brasileiro já vai ter se iniciado, as coisas já vão estar em andamento aí. Pode ser que o Santos esteja muito mal, muito pressionado para buscar reforços, e vários jogadores não tenham tempo de se adaptar. Tô achando muito estranho, mas não tô me surpreendendo com essa calma da diretoria do Santos. Parece que nada aconteceu, e acho que vai continuar assim. A gente tem que cair na real em relação às coisas, né? Já fazem muitos anos que estão sendo cometidos os mesmos erros, falta de planejamento no início da temporada, um time que vai mal em campo e ninguém coloca a cara, ninguém dá entrevista. O treinador Adair Helmond falou, ele deu entrevista no Sport Center, acho que foi no Sport Center, deu entrevista falando justamente sobre o Santos fazer esforço para trazer jogadores, só que muito provavelmente não vai trazer. Ele disse que provavelmente não iria trazer o Pituca, nem o Jean Lucas, que o Santos estava fazendo a mais do que pode financeiramente para tentar se reforçar. E aí entenda como quiser esse a mais, né? Não sei se o Santos está disposto a oferecer um salário maior do que os jogadores deveriam receber. Não sei se o Santos está se endividando para buscar jogadores, mas uma realidade é que o elenco do Santos é muito fraco, e que esse elenco, o Santos briga na parte de baixo da tabela. Se continuar dessa forma, o Santos briga embaixo novamente, mesmo a gente torcendo e acreditando que o time pode evoluir, e eu acho que pode mesmo, mas sinceramente, com esses laterais, com essa defesa principalmente, acho que o meio campo para frente o Santos tem como evoluir, mas não é tão ruim. Agora com essa defesa, sinceramente, é mais um ano de sofrimento para o torcedor santista. Já começou com sofrimento, não se esqueçam desse Campeonato Paulista, e promete terminar com sofrimento caso esses reforços não venham. Então o Dério colocando a cara, falando o que ninguém da diretoria tem a coragem de falar nesse momento. Tem dias ainda, acho que são mais 12 dias para o fechamento da janela, e vamos esperar que aconteça algum milagre, que o Santos traga algum jogador, mas não que só traga jogador, né? Porque sinceramente, para trazer um jogador, vamos supor, que se destacou na Série B do Campeonato Paulista, para trazer um jogador de campeonato estadual aí, para dizer que trouxe, para dar um cala-boca na torcida, eu acho que não serve de nada. Então, às vezes é melhor o Santos não se reforçar e não se endividar com salários altos pagos para outros jogadores, do que trazer jogadores que a gente sabe que não vão evoluir dentro de campo. É um debate difícil, mas vamos torcer para que as coisas mudem aí nos próximos dias. Por enquanto, reforço, nada. Enquanto isso, os outros times estão largando na frente do Santos para a disputa do Brasileirão. Galera, é isso. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Santos, desse momento financeiro. Santos deveria buscar reforços, quais posições, quero ouvir de vocês. É isso, valeu e até o próximo vídeo.